Histórias, Nossas Histórias, Eurocutina 10 anos, direto da Casa Figi, Riviera de São Lourenço, com os arquitetos, o arquiteto Rafael Azevedo e a arquiteta Cíntia Medeiros. A gente já conversou, já compartilhou um pouco das especificações com o Eurocutina, e agora nessa segunda parte, nesse segundo episódio, a gente quer falar um pouco mais da casa como um todo. Quero começar com o Rafael, a história do design dessa casa, da arquitetura que nós temos aqui, né? Como foi pensada ela? A gente pensou, primeiramente, num conceito bem aberto, né, da casa, então todos os ambientes bem integrados, muita iluminação natural, a gente tem bastante iluminação natural e tentar integrar assim a casa com a natureza, principalmente na parte do fundo. E acho que basicamente foi isso. Olha, uma coisa é certa, né, Cíntia? Quando a gente entra aqui, a primeira coisa... Bom, a gente está gravando durante o dia. Sim. E, portanto, né, a iluminação, eu não preciso acender uma única lâmpada aqui, né? Durante o dia, pensado justamente nessa iluminação natural, isso é bem legal. Exatamente, A iluminação natural, o Rafa e o paisagismo principalmente, ele gosta muito. E eu só agradeço, né? Porque realmente a iluminação no interiores, na sensação da casa, muda muito, né? Traz muito benefício para isso. Bom, isso é legal. E a gente percebe, outra coisa que a gente percebe, esses panos de vidro, né? Não só deixa entrar a iluminação natural, né? Mas a gente sente essa floresta dentro de casa, né? Todo o paisagismo. E aqui a gente já comentou isso. Tem uma mata preservada, né? Logo atrás da linha de paisagismo da casa, não é? Então, novamente, essa sensação de que eu estou dentro, quase a casa termina dentro de uma mata, né? Exatamente. Isso é uma questão fundamental aqui mesmo em Riviera. Sempre as casas têm isso, tem que ter essa área preservada. Sim, geralmente o fundo das casas, né, do lote, sempre tem essa mata preservada. Legal, né? E aí conseguiu harmonizar isso e a gente tenta sempre dar uma integração gostosa, né? Bem legal. Já que a gente está falando dessa área, eu vou começar de trás para frente. Porque é uma área bem aconchegante. Sim. A gente tem uma piscina e tem uma característica gostosa ali, né? O tom que a gente vê tem é influenciado um pouco pelo revestimento que foi colocado lá. Exatamente. A casa toda, a parte interior, foi pensada para trazer um aconchego, né? A gente queria que, como é uma casa de investimento, que as pessoas que entrassem aqui realmente quisessem estar aqui dentro. E para isso a gente trouxe essa integração com a natureza, a gente trouxe ao máximo que a gente conseguiu para dentro da casa. Então, a gente começa por essa mesa, que é uma mesa orgânica, né? Nada na natureza tem linhas retas, então essa linha orgânica traz essa sensação de natureza um pouco mais, pedras, né? E como você falou lá no fundo, o revestimento da piscina, por ele ter essas nuances de cores, traz ainda mais essa coisa natural, não uma coisa muito fake, né? Chapada, como a gente tinha conversado. Como influencia no tom da água, né? Eu acho que a arquitetura, de vez em quando, são algumas experiências, né? A gente vai experimentando e sentindo e fala, que efeito bacana que dá lá. Isso acontece também, né? Com alguma frequência. Sim. Esse experimentar acaba sendo também bem legal, né? A gente vem... aqui nós temos um pé direito mais baixo, mas não tão baixo assim, né? Porque é um pé direito bem generoso comparado com o que a gente está acostumado. E aí vamos para o living com um pé direito duplo. E dá uma sensação de amplitude, porque não é tanto espaço assim, mas sabe o que eu achei bacana? E às vezes a gente tem uma sensação, as casas são muito amplas e você não consegue nem ter um conforto naquele espaço, um living grande demais, você tem que botar quatro ambientes, é complicado você coordenar tudo isso. Aqui não, né? Você tem a medida certa. Eu costumo dizer que circulação é luxo, né? Eu acho que é o ponto-chave de todas as casas, apartamentos e tudo mais. E aqui,
um cuidado que a gente tem não só nesse projeto, mas em todos, principalmente nesses projetos muito grandes, a gente tem que ter um cuidado para não parecer showroom, né? Exatamente. Porque aí fica muito móvel, muita mobília, pouca circulação às vezes, e tem tudo, mas o olho se perde, assim, no que vê. Então, esse trabalho de interior é muito bacana porque a gente traz essa harmonização. E a gente já falou até dos espaços vazios, né? E a arquitetura, né? O projeto arquitetônico tem os seus espaços vazios, né? Sim. Então, se você coloca móvel demais, eu perco, né? Não consigo enxergar alguns detalhes que foram tão bem pensados na arquitetura, né? Que com o mobiliário em excesso desaparece completamente. Aqui eu acho que tem essa harmonia, né? Sim. Muito bem casada, né? Muito legal. Bom, esse painel amadeirado que você tem aqui também dá um aconchego bárbaro, né? A casa tá toda clarinha, né? Então, quando a gente traz o amadeirado, é realmente para trazer esse aconchego, esse acolhimento, que traz o tom da madeira, né? Porque senão a gente trabalha com muitas cores frias. Então, tem que ter esse ponto, né? De acolhimento, tem que ter o ponto de respiro e o ponto que integra tudo. Então aqui na casa a gente veio trazendo esse tom de madeira, se você for ver, em toda a casa. Então a gente tem o tom da madeira no painel, o tom da madeira na mesa, o tom da madeira lá fora também, no painel mocharabe e lá nos quartos. Então tudo se conversa. A gente vem contando uma historinha na casa, né? O Rafa na fachada, a pessoa entrando e andando por toda a casa, é essa história que a gente apresenta, né? Aí nós temos quantas suítes? 6 suítes. 6 suítes. E aqui aquele ponto importante, né? Às vezes as pessoas ficam se perguntando por que tem uma suíte no piso inferior, no piso térreo? Gente, qualquer pessoa que tenha passado por uma cirurgia, machucou a perna, fez qualquer coisa, né? Sim. E tem uma casa com 2 pisos, sabe que ter um dormitório, uma suíte no piso inferior é importantíssimo. Também temos que levar em consideração que a gente envelhece, a gente vai envelhecer, né? E muitas vezes numa casa dessa vai ter papai e mamãe, né? Os avós, né? Que seria interessante serem acomodados num espaço, né? Nessa suíte térrea, né? Mas nem por isso ela fica fora do lugar, né? Ao contrário, né? Está harmoniosamente colocada, né? Exatamente. E além disso que você falou, a suíte do térreo também é boa, pensando quando você recebe uma visita e não quer que ela esteja tão perto da sua área íntima, né? Que é o segundo pavimento. Então tem ali uma setorização, se assim a gente pode dizer. Legal. Os dormitórios estão uma graça, né? Cada um deles, e naturalmente foi pensado como meio que tema, né? Você tem as cores e a sensação que a gente tem é que a gente não tem, não está numa casa de cidade, né? Sim. É aquela coisa da casa de praia. Exatamente. Ou a casa de temporada. É claro que ela tem uma atmosfera diferente, né, de descontração, descompressão, né, que é um pouco isso mesmo para a gente relaxar, né? Esse é o tom, né? Agora essa Suite Master tá um escândalo, hein? Tá. Eu gostei muito do banheiro. A gente vai mostrar para vocês o banheiro. A gente trouxe também como eu disse no começo, essa conexão com a natureza, né? Então a gente trouxe pedras da natureza, tem a banheira, tem a vegetação, tem a madeira, vocês vão ver que tem uma janela que praticamente é como um quadro para área externa, então tá bem legal. Aí novamente aquela questão, né, dos espaços. A gente vai para um apartamento, os apartamentos hoje têm os dormitórios. Não sei nem como é, ou você coloca cama ou você coloca armário, né? Eu falo que os dormitórios a gente anda caranguejando pro lado, só de lado, nos dormitórios de quarto. Acho ótimo. Os dormitórios de apartamento. Mas aqui você vê que os dormitórios suítes têm um bom espaço, esse espaço de circulação, né? E novamente a possibilidade de enxergar esse desenho da arquitetura, né? Do que foi pensado, dos vãos abertos, né? Da iluminação que entra, que invade a casa e que dá todo esse conforto visual que a gente sente aqui, né? Exato. É uma coisa que o Rafa faz muito na arquitetura e eu adoro,
para ter realmente essa sensação que você falou, ele sempre coloca o armário atrás da porta de entrada. Então, quando você abre, você não vê a lateral do armário e você só vê a cama e as mesas laterais de cabeceira. Então, esse é um joguinho dele que traz muito benefício para essa sensação. Projeto, né? Projeto. Quando a gente fala de projeto, é exatamente essas questões, né? Esse pensar cuidadoso com quem vai usar o espaço e as sensações, a experiência que você vai ter naquele espaço, né? É por isso que a casa Fiji está tão interessante, tão gostosa. Essa fachada de linhas retas, mas esse toque de preto que você colocou, né, Eu fiquei procurando a porta de entrada e você... daqui a pouco você entende que ela está sutilmente colocada ali, né? E meio mimetizado mesmo. Você acho que foi proposital essa ideia, né? A própria chegada com os degraus, ali é um fugir, né? Isso. A gente chamaria fugir, esse piso é um fugir. Que nossa, isso dos anos... Gente, vocês não têm ideia de quanto isso é memória afetiva para uma pessoa como eu. Porque a gente... materiais que muito usados em outros momentos, né? Eles são redesenhados, né? Revistos. E vocês trazem isso com uma maneira gostosa, sutil, mas é interessante, pensando, né? É uma casa que está à venda, a gente reforça. E possivelmente, como eu vou tocar as pessoas que visitam, né, que passam pelo espaço, né? Isso me tocaria totalmente. Por conta das memórias, né? Legal. A casa tem disso, né? Criar memórias, né? É um lugar para a gente criar memórias. Exatamente. Prazerzão falar com vocês, adorei. Que bom poder compartilhar com o nosso público um pouco dessas histórias com Erucutina, mas também o projeto do Rafael Azevedo e da Cíntia Medeiros, aqui direto de Riviera de São Lourenço. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite.